Paulo. Ele não era nobre, nem tinha aparência majestosa. Sua autoridade não vinha de um trono ou de riquezas, mas de uma voz interior, tão forte que silenciava multidões e quebrantava corações. Era um homem marcado pelo zelo e pela paixão, um perseguidor de cristãos, que se tornaria o maior proclamador de Cristo. Numa era em que o Império Romano dominava com mão de ferro e a fé dos primeiros discípulos era testada a cada esquina, um nome surgia com força entre os líderes religiosos de Jerusalém: Saulo de Tarso. Um judeu instruído, firme em suas tradições, discípulo de mestres renomados, conhecedor profundo da lei, fariseu dos mais zelosos. Mas, por trás da reputação, existia um coração inquieto. Ele via no cristianismo uma ameaça à pureza da fé de seus pais, e, movido por esse sentimento, decidiu agir. O mundo em que Paulo vivia era hostil. Por fora, a glória de Roma. Por dentro, a tensão de um povo que ansiava por salvação. O judaísmo tradicional enfrentava os ventos de uma nova doutrina, pregada por pescadores galileus e seguidores de um homem que havia sido crucificado. Para Saulo, aquilo era inaceitável. Era uma distorção, um desvio, algo que precisava ser combatido com todas as forças. E assim ele fez. Com a autorização dos líderes religiosos, partiu em missão para prender, perseguir e calar os cristãos. Ele se sentia justo, puro e sincero, ainda que completamente cego. Mas em meio à sua convicção, Deus via mais. Via além do zelo. Via além do orgulho. Via um vaso que, se quebrado e moldado, carregaria a mensagem do Evangelho por toda a terra. Ainda não era hora de Paulo ver isso, mas o tempo estava se aproximando. Talvez hoje você também viva uma tensão interna. Um conflito entre o que aprendeu e o que começa a despertar dentro de si. Talvez já tenha julgado alguém antes de compreendê-lo, ou defendeu algo com tanto fervor que nem percebeu que estava ferindo. A história de Paulo é um espelho. Ela mostra que mesmo os mais convictos podem estar andando em trevas, e que a luz de Deus pode nos alcançar de forma surpreendente. Paulo não era um vilão. Era apenas um homem tentando ser fiel àquilo que acreditava, mas faltava-lhe o encontro. O momento em que toda a sua teologia seria atravessada pela graça. E esse momento estava prestes a acontecer. Se essa introdução já falou com você de alguma forma, curta este vídeo e siga conosco. Porque essa história, a história de Paulo, é uma jornada de transformação que ainda continua tocando vidas até hoje. Era uma manhã comum no caminho para Damasco. O céu, provavelmente límpido, não revelava nenhum presságio do que estava prestes a acontecer. Saulo seguia decidido, respirando ameaças com documentos nas mãos e um coração ardente pela missão de calar aqueles que invocavam o nome de Jesus. Mas então, sem aviso, uma luz brilhou ao redor, mais forte que o sol, e o derrubou por terra. Ele ouviu uma voz, uma pergunta que atravessou sua alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por um instante, tudo mudou. A luz que cegou seus olhos abriu seus sentidos. Aquele que ele perseguia era, na verdade, o próprio Filho de Deus. Tremendo e atônito, Saulo já não era o mesmo. Sua arrogância desmoronou, sua segurança na lei se partiu, e um novo caminho se abriu diante dele. Não mais de condenação, mas de redenção. Ele ficou cego por 3 dias, e nesse tempo, silenciado pelo impacto da visão, começou a ver com os olhos da alma. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Deus falava com um homem chamado Ananias. Ele resistia, temeroso, pois sabia quem era Saulo. Mas o Senhor o encorajou, revelando que aquele perseguidor agora era um escolhido, um instrumento para levar seu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre Saulo e escamas caíram de seus olhos. Pela primeira vez, ele via com clareza, e não apenas o mundo, mas a verdade. Imediatamente, começou a pregar. O homem que antes carregava prisões, agora carregava esperança. O mesmo zelo que o movia na perseguição, agora o impulsionava no anúncio do Evangelho. Ele sabia que seria rejeitado, que enfrentaria desconfiança, mas não podia mais se calar. Algo maior o havia tocado, algo irresistível. Saulo, agora chamado Paulo, passou a declarar com coragem que Jesus era o Cristo,
o Filho do Deus vivo. A transformação foi tão radical que muitos se admiravam, perguntando se era mesmo ele. Como alguém pode mudar tanto em tão pouco tempo? A resposta está no encontro. Não com uma ideia, não com uma doutrina, mas com uma pessoa. A verdade de Jesus penetrou sua alma de forma tão profunda que reescreveu sua história. Quantos de nós também precisamos desse tipo de encontro? Às vezes, seguimos tão certos do que fazemos, das causas que defendemos, das ideias que abraçamos, mas uma luz do alto pode interromper nosso caminho e nos mostrar algo novo. O que Deus fez com Paulo, Ele ainda faz com muitos hoje. Derruba, quebra, restaura e envia. A partir daquele momento, Paulo já não pertencia mais a si mesmo. Ele fora conquistado por algo eterno. Não buscava mais glória entre os homens, nem aplausos das sinagogas. Seus passos agora seguiam a direção de uma nova missão: anunciar o Evangelho a todos, especialmente aos gentios. Aquele que antes impunha medo, agora era visto com suspeita pelos irmãos e com ódio pelos antigos aliados. E mesmo assim, ele não recuou. As cidades por onde passava eram como campos secos à espera da chuva. Em cada uma delas, ele semeava palavras que confrontavam, curavam, despertavam. Falava com clareza, com paixão, com verdade. Não era mais um religioso tentando convencer. Era um homem transformado, desejando que outros experimentassem o mesmo. Suas cartas, muitas vezes escritas em prisões, carregavam o peso da glória e a leveza da graça. Ele não falava por obrigação, mas por convicção. Sabia em quem havia crido, e isso lhe bastava. Em muitas ocasiões, enfrentou a dureza dos homens. Foi apedrejado, açoitado, preso, rejeitado. Em determinadas noites, seu único abrigo era o chão frio de uma cela. Em outras, o silêncio da madrugada era preenchido por orações e cânticos que subiam aos céus como incenso. Ele não se movia por recompensas terrenas, mas por algo maior. Sabia que cada sofrimento tinha um propósito, que cada lágrima era regada com esperança. A história de Paulo nos ensina que a fé verdadeira não nos isenta das lutas. Pelo contrário, ela nos fortalece nelas. O homem que começou tentando destruir a fé terminou sendo um de seus maiores pilares. Ele não era perfeito. Tinha espinhos, limites, dores que carregava em silêncio. Mas sua vida apontava para algo que o mundo não podia apagar. A luz que o havia encontrado no caminho de Damasco ainda ardia dentro dele. Você já parou para pensar em como Deus pode transformar a rota de alguém? Talvez hoje você esteja em um caminho totalmente diferente do que Deus sonhou para você. Talvez como Paulo esteja se movendo com zelo, mas na direção errada. O amor de Deus é tão poderoso que ele não apenas te confronta, ele te chama, te cura e te envia. Ele vê em você um instrumento, mesmo quando você se sente quebrado ou inútil. Paulo nunca mais foi o mesmo, e quem realmente encontra Cristo também não volta a ser como antes. Há um antes e um depois, um divisor de águas, um novo nascimento. As viagens começaram a tomar forma. Paulo, já maduro em sua fé, sabia que não bastava apenas crer. Era preciso ir. Cada jornada missionária era um ato de obediência e coragem. Ele percorria estradas perigosas, enfrentava tempestades no mar e hostilidade em muitas cidades. E mesmo assim, seguia com os pés firmes e o coração aceso. Para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Sua vida já não era sua. Ele havia se rendido completamente à vontade de Deus. Nas cidades por onde passava, encontrava diferentes realidades. Gregos amantes da filosofia, judeus apegados à tradição, gentios mergulhados em idolatria. Mas Paulo não se intimidava com culturas, nem se curvava a pressões. Adaptava-se sem perder a essência. Pregava com sabedoria, usando exemplos do cotidiano, construindo pontes entre o coração do homem e a verdade do Evangelho. Em Atenas, ele falou no meio dos sábios. Em Corinto, no meio dos comerciantes. Em Filipos, entre os que buscavam oração à beira do rio. Onde havia pessoas, Paulo via a oportunidade de semear. Sua voz ganhava força, mas suas lutas também aumentavam. Por onde anunciava a palavra, o inferno se agitava. Levantavam-se falsos acusadores, tumultos se formavam. Autoridades eram pressionadas. Em alguns momentos precisou fugir. Em outros,
ficou e enfrentou. Ele não fugia da dor, apenas obedecia ao tempo de Deus. Seu ministério não era pautado por resultados humanos, mas pela fidelidade ao chamado, e isso fazia toda a diferença. Nas madrugadas silenciosas, quando o corpo já cansado pedia descanso, Paulo escrevia. Suas cartas não eram apenas palavras, eram flechas que atravessavam gerações. Através delas ele exortava, ensinava, consolava. Cada linha carregava lágrimas, fé e revelação. Era como se a tinta de suas penas fosse alimentada pela chama do Espírito. Mesmo preso, ele continuava livre. Mesmo ferido, continuava de pé. Mesmo sozinho, nunca se sentia abandonado. É impossível ouvir a história de Paulo e não ser tocado, porque ela nos lembra que a fé verdadeira vai além da emoção. Ela resiste, ela permanece, ela avança, ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se apoia na rocha. Talvez hoje você esteja enfrentando resistência. Talvez sinta que sua caminhada tem sido árdua. Lembre-se de Paulo. Lembre-se que o mesmo Deus que sustentou seus passos também está com você. Em meio a tudo isso, Paulo nunca perdeu sua doçura espiritual. Ele não pregava com amargura, mas com amor. Mesmo diante dos inimigos, ele tinha compaixão. Ele sabia que muitos estavam cegos, como ele mesmo estivera. Por isso, não desistia, porque quem foi alcançado pela graça sabe que precisa levá-la até o fim. A intensidade da missão crescia, e com ela, as marcas no corpo e na alma de Paulo. Cada cidade deixava uma lembrança, seja de frutos colhidos, seja de feridas abertas. Ele não apenas pregava, ele vivia o que anunciava. O Evangelho não era um discurso bem estruturado, mas uma experiência diária de renúncia, entrega e esperança. Seus pés feridos continuavam caminhando, e sua voz, mesmo enfraquecida em alguns dias, jamais deixava de proclamar. Em uma de suas viagens, ele enfrentou uma das experiências mais intensas, um naufrágio. Durante dias, o navio foi açoitado pelos ventos. O medo se espalhava entre os tripulantes, e muitos perderam a esperança de sobreviver. Mas Paulo se levantou, não como um marinheiro experiente, mas como alguém que ouvira de Deus. Ele declarou que todos sobreviveriam, pois um anjo do Senhor lhe havia falado. E assim foi. O navio se despedaçou, mas todos chegaram à terra firme. A confiança de Paulo, mesmo no caos, era inabalável. Após o naufrágio, foram parar em uma ilha chamada Malta. Lá, Paulo foi recebido com hospitalidade. Enquanto ajudava a acender uma fogueira, uma serpente o picou. Os habitantes locais pensaram que ele morreria imediatamente. Mas nada lhe aconteceu. Ele não se apressou em explicar. Apenas seguiu com serenidade. Logo depois, orou por doentes, curou pessoas, e o nome de Deus foi glorificado naquela ilha. Mesmo em momentos inesperados, Paulo entendia que havia um propósito. Para ele, todo lugar era um campo de missão. Mas sua jornada não era apenas feita de milagres. Havia dores que o acompanhavam. Ele falou sobre um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. 3 vezes orou para que aquilo fosse retirado, mas ouviu do Senhor uma resposta que moldou sua visão. A minha graça te basta. Ele entendeu que a força não estava em ser invencível, mas em depender completamente da graça divina. Era nesse lugar de fragilidade que a glória de Deus se manifestava com mais intensidade. Paulo não escondia suas lutas. Ele expunha sua humanidade para mostrar a grandeza de Deus. E isso é uma lição para todos nós. Não precisamos parecer fortes o tempo todo. A verdadeira força está em reconhecer que somos limitados, mas sustentados por um Deus ilimitado. Quantas vezes sentimos como se estivéssemos à deriva em meio a tempestades? E quantas vezes Deus nos livra, não removendo a tempestade, mas nos ensinando a confiar enquanto ela acontece? Paulo aprendeu isso, e sua vida nos desafia a confiar também. Paulo continuava sua missão com a firmeza de quem já havia renunciado à própria vida. Para ele, cada dia era uma nova oportunidade de revelar Cristo. Não importava se os ouvintes eram sábios ou simples, judeus ou gentios, autoridades ou escravos. Ele falava a todos com o mesmo fervor. Seu objetivo não era agradar, mas despertar. Não era conquistar aplausos, mas alcançar corações. Durante sua terceira viagem missionária,
Paulo dedicou-se a fortalecer igrejas que já havia plantado. Ele voltava a comunidades que um dia ouviram o Evangelho pela primeira vez por meio de seus lábios. Encorajava os fiéis, corrigia desvios, respondia dúvidas. Seu zelo era pastoral, quase paternal. Em Éfeso, por exemplo, permaneceu por 3 anos ensinando com profundidade. Lá, enfrentou resistência espiritual intensa, mas também viu muitos se converterem, abandonarem práticas ocultas e entregarem suas vidas a Cristo. Foi nessa mesma cidade que ocorreu uma das mais notáveis manifestações de oposição. Um ourives, preocupado com a queda nas vendas de ídolos, incitou uma multidão contra Paulo. O tumulto foi tão grande que ele precisou se afastar temporariamente. Mas isso não silenciou sua voz. Ele sabia que o Evangelho confronta estruturas, não apenas espirituais, mas também sociais e econômicas, e estava disposto a pagar o preço. Enquanto muitos buscavam status e segurança, Paulo caminhava na direção oposta. Não estava preocupado com sua imagem, mas com a verdade que carregava. Ele entendia que o tempo era curto, que vidas dependiam daquela mensagem. Sua urgência não era movida por ansiedade, mas por discernimento. Ele via além do presente. Cada cidade visitada, cada carta escrita, cada oração feita, tudo fazia parte de um plano maior, eterno. À medida que o tempo avançava, Paulo também percebia que sua jornada se aproximava de um clímax. O Espírito Santo o alertava que prisões e aflições o esperavam, mas ele não hesitava. Ao contrário, dizia com convicção que não considerava sua vida preciosa para si mesmo, contanto que cumprisse sua missão. Essa entrega absoluta nos ensina algo raro em nossos dias: viver com foco eterno, com o coração alinhado aos céus, ainda que os pés caminhem por terras difíceis. Há uma beleza silenciosa em quem vive assim, uma firmeza que não grita, mas permanece, uma coragem que não precisa ser reconhecida, apenas obediente. Paulo nos mostra que o Evangelho é mais do que palavras, é vida que se oferece mesmo em meio à dor. Suas decisões não eram movidas pelo medo, mas pela obediência. Ele sabia que seguir adiante significava se aproximar do sofrimento, mas também sabia que era nesse caminho que a glória de Deus seria revelada com maior intensidade. Quando Paulo decidiu ir a Jerusalém, já sabia que o que o aguardava não era recepção calorosa, mas correntes. Ainda assim, seu rosto estava firme como o de quem sabe a quem pertence. A cidade santa, que tantas vezes fora palco de seus discursos no passado, agora o esperava com suspeita e hostilidade. Para muitos ele havia traído a fé de seus pais. Para outros, era apenas mais um agitador. Mas para Deus, ele continuava sendo o instrumento escolhido. Ao chegar em Jerusalém, procurou os irmãos em Cristo. Havia alegria no reencontro, mas também tensão. Muitos ainda temiam os rumores. Havia quem duvidasse de sua conversão, mesmo após tantos anos. Mas ele não estava ali para provar sua autenticidade. Estava ali para cumprir um propósito. Depois de alguns dias foi ao templo, e foi lá que tudo se acendeu. Alguns judeus o reconheceram e começaram a espalhar acusações. Diziam que ele estava profanando o lugar sagrado e ensinando contra a lei. O tumulto foi rápido, violento. O povo se levantou contra ele, espancaram-no. Teriam tirado sua vida se os soldados romanos não tivessem interferido. Preso, mas não vencido, Paulo ainda assim encontrou oportunidade para falar. Pediu licença e, diante da multidão, contou seu testemunho. Falou do encontro no caminho de Damasco, da luz, da voz, da transformação. Por um momento, houve silêncio. Mas ao mencionar que sua missão era também aos gentios, os ânimos reacenderam. Era como se a graça que alcança a todos fosse uma ofensa aos olhos endurecidos pela religião. Novamente, quiseram matá-lo. E, mais uma vez, foi levado pelos soldados. Na prisão, Paulo não se queixava. Sabia que Deus estava no controle. E de lá, sua influência só aumentava. Foi levado a julgamento. Diante de autoridades como Félix, Festo e até o rei Agripa, sua voz continuava proclamando a verdade. Ele não se defendia apenas, ele pregava. Não buscava liberdade física, mas sim abrir os olhos espirituais daqueles que o ouviam. Seu domínio das Escrituras e sua sabedoria impressionavam, mas o que mais impactava era sua convicção.
Falava com quem havia vivido algo real. Era impossível permanecer indiferente. Quando Agripa ouviu sua defesa, chegou a dizer: "Por pouco me persuades a ser cristão." Mas o "por pouco" de um rei não foi suficiente para mudar seu destino. Paulo, por outro lado, não precisava de um trono. Seu trono estava no céu. Sua liberdade já não dependia de grades, mas de fé. Sabia que sua prisão era apenas mais uma etapa e que a palavra que carregava não podia ser algemada. Ele havia escolhido um caminho onde nem sempre seria compreendido, mas jamais voltaria atrás, porque quando se vê a luz, não se volta mais às sombras. Paulo, agora preso, sabia que seus passos estavam limitados, mas sua missão permanecia livre. As correntes que envolviam seus pulsos jamais foram capazes de silenciar a chama que ardia dentro dele. Em vez de reclamações, seus dias eram marcados por orações e escritos. E foram justamente esses escritos que atravessaram séculos, ensinando gerações, edificando igrejas, corrigindo caminhos e reacendendo esperanças. Na prisão, ele não perdia tempo lamentando o que poderia ter feito. Ele fazia. Mesmo encarcerado, estava em movimento. Seus pensamentos viajavam por comunidades que ele havia ajudado a formar. E então surgiam as cartas. À igreja em Corinto, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon. Cada carta era um pedaço de sua alma, uma extensão do seu ministério. Escrevia como pai que se preocupa, como pastor que orienta, como servo que ama. Não havia vaidade, apenas verdade. Essas cartas não eram simples mensagens, eram doutrina, consolo, exortação, revelação. Por meio delas, Paulo tratava desde conflitos internos nas igrejas até os mistérios da fé. Falava sobre a graça, a fé, a justificação, a unidade do corpo de Cristo. Mostrava que ser cristão não era apenas crer, era viver de forma digna, íntegra, santa. E tudo isso ele fazia enquanto estava acorrentado. Suas palavras não nasciam do conforto, mas da dor transformada em propósito. Mesmo diante da espera incerta por um julgamento justo, Paulo não perdia a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo ainda lhe falava. Ele ainda sonhava, ainda encorajava outros, ainda sorria entre as grades. Em alguns momentos, os guardas romanos o ouviam. Soldados acostumados à brutalidade viam um homem em paz, orando por seus inimigos, ensinando sobre amor e perdão. Quantos deles foram tocados por essa fé que não se apagava? Paulo não via sua prisão como um fim, mas como uma plataforma. Ali, ele experimentava um tipo de liberdade que muitos fora das celas jamais conheceram. Sua mente estava cativa a Cristo, e isso o tornava verdadeiramente livre. Era como se cada corrente que o prendia fisicamente servisse para amarrar sua alma ainda mais firmemente ao propósito eterno. Ele sabia que o tempo passava. Seu corpo dava sinais de desgaste, mas sua fé se renovava a cada dia. Ele não vivia na expectativa de ser solto. Ele vivia na certeza de que, estando livre ou preso, sua vida já estava entregue. Nada mais o prendia à ambição deste mundo. Sua esperança não estava nos muros de Roma, mas nos céus abertos que ele contemplava mesmo com os olhos cansados. Nessa fase, Paulo provava que o Evangelho é mais do que movimento. É essência. É permanecer mesmo quando tudo diz para parar. É crer mesmo quando a resposta não vem. É amar mesmo quando não há retorno. É escrever cartas de vida em meio às celas do sofrimento. O tempo avançava e Roma seguia em sua rotina grandiosa e pagã. Mas dentro de uma casa vigiada por soldados, um homem orava, ensinava e escrevia. Paulo, mesmo privado de liberdade, jamais foi refém das circunstâncias. Sua vida era como uma chama que insistia em arder, mesmo cercada de vento contrário. Ele recebia visitantes, conversava com líderes judeus, explicava as Escrituras, apontava para o Messias. Alguns criam, outros rejeitavam, mas ele semeava a todos. Não havia queixa em suas palavras, havia convicção. Paulo sabia que o reino que ele anunciava era eterno e que o seu trabalho jamais seria em vão. Por vezes, escrevia com lágrimas, outras com firmeza, mas sempre com amor. Suas cartas carregavam o peso de quem conhecia a graça
e a leveza de quem havia sido perdoado. Falava da cruz, da ressurreição, do Espírito, da nova vida. Era como se, mesmo longe das multidões, ele estivesse sempre no púlpito da eternidade, pregando ao mundo invisível. Enquanto estava em Roma, escreveu cartas poderosas. Aos Filipenses, falou de alegria em meio à prisão. Aos Colossenses, exaltou a supremacia de Cristo. A Filemão, enviou uma mensagem de reconciliação e perdão. Aos Efésios, revelou os mistérios do corpo de Cristo e a armadura espiritual que nos sustenta na batalha da fé. Cada palavra continha mais do que doutrina, carregava vida. Ele não se ocupava apenas em instruir, mas também em preparar os que viriam depois. Timóteo, seu filho na fé, era um desses. Paulo o orientava como um pai orienta o filho mais amado. Alertava sobre os tempos difíceis, incentivava a perseverança, ensinava a cuidar da doutrina e do rebanho. Paulo sabia que não estaria para sempre ali, mas queria garantir que a chama do Evangelho continuasse acesa. Ele não construía ministérios pessoais, ele edificava a igreja. Mesmo diante de incertezas quanto ao futuro, Paulo não se curvava à ansiedade. Ele vivia o agora com intensidade e esperança. Havia aprendido que a paz verdadeira não depende de circunstâncias, mas de presença. E ele sabia que Deus estava com ele. Em cada linha escrita, em cada oração silenciosa, em cada conversa com os guardas, Paulo exalava essa paz. A prisão se tornara púlpito e o cárcere campo missionário. O Império Romano podia ser vasto, mas Paulo sabia que o reino de Deus era maior. Roma ostentava poder, mas ele conhecia uma força que não vinha de espadas, mas do Espírito. Seu coração estava cheio de eternidade, e seus olhos enxergavam além dos muros de pedra. Já não vivia pela lógica dos homens, mas pela fé naquele que o chamou no caminho de Damasco. Porque para Paulo, viver não era mais buscar algo para si, era entregar tudo para que outros conhecessem o Cristo que o transformou. A esperança de um julgamento em Roma se tornava mais próxima. Paulo, como cidadão romano, havia apelado a César, e esse apelo não poderia ser ignorado. O império tinha leis, e mesmo para um prisioneiro cristão elas deveriam ser cumpridas. Preparado para a travessia, embarcou rumo à capital do império. O destino era o trono de César, mas no coração de Paulo a missão era maior: alcançar a cidade mais influente do mundo com o Evangelho de Cristo. A viagem até Roma foi marcada por desafios. O mar, sempre imprevisível, testou a fé de todos a bordo. Uma tempestade violenta os atingiu, e por dias ficaram sem ver o sol ou as estrelas. Muitos pensaram que morreriam, mas Paulo, mesmo sendo prisioneiro, tornou-se líder naquele navio. Enquanto os outros temiam, ele ouvia a Deus. Levantou-se com autoridade, assegurou a todos que sobreviveriam, pois ainda havia propósito em suas vidas. E mais uma vez o que o Senhor lhe revelou se cumpriu. Depois de muitos dias à deriva, naufragaram. Mas todos chegaram à terra, assim como Paulo havia dito. Aquele homem, que antes era visto como prisioneiro, agora era reconhecido como instrumento de Deus. A autoridade espiritual que carregava não dependia de status. Era fruto de comunhão, de intimidade, de obediência. Ao chegarem à ilha de Malta, foram recebidos com bondade pelos habitantes. Paulo não se fez de superior. Ajudava como todos os outros. Enquanto alimentavam o fogo, uma serpente venenosa mordeu sua mão. Os nativos, supersticiosos, esperavam vê-lo cair morto. Mas ele permaneceu firme, sacudiu a cobra no fogo e seguiu em frente. Aquilo que poderia gerar medo tornou-se testemunho. Aquele homem não era comum. Os olhares mudaram. Agora o viam como alguém protegido pelos céus. Durante os dias naquela ilha, muitos doentes foram curados por meio das orações de Paulo. O líder local teve um familiar curado. O povo, antes incrédulo, agora estava rendido ao testemunho vivo de alguém que não apenas falava sobre Deus, mas caminhava com ele. Quando enfim partiram, saíram dali honrados. Deus havia transformado mais uma tempestade em oportunidade. Chegando a Roma, Paulo foi colocado em prisão domiciliar. Não podia sair, mas podia receber visitas. E essas visitas se tornaram sua congregação. Judeus e gentios iam até ele, ouviam seus ensinos, faziam perguntas,
E ele, com paciência e autoridade, explicava sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo. Durante 2 anos, mesmo preso, Paulo pregou com liberdade. Roma, o coração do império, agora ouvia sobre um rei maior. Paulo não precisou estar nos palácios para impactar a cidade. Bastou que ele permanecesse fiel onde quer que estivesse, pois a palavra de Deus nunca esteve acorrentada. E a luz que brilhava em Damasco continuava acesa, iluminando até os corredores da capital do mundo. Os anos se passaram e o nome de Paulo ecoava em muitos lugares, não por fama ou conquistas humanas, mas pelo impacto espiritual de sua missão. Ele não buscava reconhecimento, mas o nome dele era conhecido entre as igrejas, entre os líderes, entre os perseguidores. Não porque ele se impunha, mas porque a graça que o havia transformado continuava fluindo através de sua vida. Seu legado se expandia, mesmo que seus pés estivessem limitados por correntes. Na prisão domiciliar, Paulo permanecia escrevendo, orando e recebendo aqueles que queriam ouvir sobre a fé em Cristo. Havia uma unção em suas palavras, algo que ultrapassava a lógica. Homens endurecidos se quebrantavam ao ouvir sua voz. Jovens encontravam propósito. Líderes recebiam conselhos. Irmãos em crise encontravam consolo. Era como se, mesmo sem sair de casa, Paulo tocasse as nações com sua obediência silenciosa. E mesmo com tudo isso, ele não se via como um herói. Em suas cartas, chamava a si mesmo de servo. Dizia ser o menor dos apóstolos e o principal dos pecadores. Não escondia seu passado, mas o usava como testemunho da misericórdia divina. Seu foco estava sempre em Cristo. Ele não apontava para si, mas para aquele que o alcançou. Cada linha que escrevia era moldada por essa humildade. Não havia vanglória, apenas gratidão. Com o passar do tempo, a pressão sobre os cristãos aumentava. O clima em Roma tornava-se mais hostil à fé. O imperador endurecia seu coração e as perseguições começavam a se intensificar. Ainda assim, Paulo não se deixava abalar. Sua confiança não estava nas decisões políticas, mas na soberania de Deus. Ele sabia que dias difíceis viriam, mas também sabia que a luz do Evangelho nunca seria apagada. Foi nesse contexto que Paulo escreveu novamente a Timóteo. A carta era diferente. Tinha o tom de despedida. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, e mesmo diante da morte que se aproximava, não havia temor, havia paz. Ele dizia que havia combatido o bom combate, terminado a carreira, guardado a fé. Essas palavras, carregadas de serenidade, ecoam até hoje como um hino de fidelidade. Ele não olhava para trás com arrependimento, mas com plenitude. Sabia que havia dado tudo. Seu corpo carregava as marcas da obediência. Suas palavras haviam gerado frutos. Suas orações haviam rompido cadeias invisíveis. Ele não temia o fim, porque sabia que era apenas o começo da eternidade. Paulo vivia com os olhos fixos na recompensa incorruptível, aquela que não enferruja, que não é tirada, que não se perde. A prisão em Roma já não era o centro da sua atenção. Seu olhar estava além. Já não falava tanto de viagens, nem de planos terrenos. Falava da coroa da justiça, reservada para todos os que amam a vinda do Senhor. Era como se, mesmo em silêncio, seu espírito estivesse pronto para partir. Mas enquanto respirasse, continuaria a testemunhar. A quietude daqueles últimos dias não era vazia. Em cada silêncio, Paulo parecia ouvir os ecos da eternidade. Aquele que outrora atravessava continentes, agora caminhava apenas pelos corredores da memória e da fé. Mas em seu espírito, ele continuava correndo para o alvo como ele mesmo havia escrito, para conquistar aquilo pelo qual também fora conquistado. Sua mente não estava presa ao presente. Ele revia rostos, igrejas, lembranças, cada lugar visitado, cada alma alcançada, cada lágrima derramada. Tudo fazia parte de algo maior do que ele mesmo. Mesmo sabendo que a espada romana poderia ser seu fim terreno, Paulo não permitia que o medo fosse companheiro. Ao contrário, sua certeza era de que o dia em que sua vida se encerrasse seria também o dia em que seus olhos veriam o Senhor face a face. Para ele, a morte já não era inimiga, era apenas a porta que o conduziria à presença daquele que o havia chamado desde o caminho de Damasco. Enquanto esperava,
ele não se apagava. Escrevia a Timóteo com ternura e firmeza. Aconselhava, alertava, preparava o jovem pastor para os dias difíceis. Não havia tempo para sentimentalismos exagerados, mas havia amor. Um amor maduro, que sabia quando dizer adeus e, ao mesmo tempo, continuar presente por meio das palavras. Paulo queria que Timóteo fosse forte, não nas forças humanas, mas na graça de Cristo, e, acima de tudo, que permanecesse fiel até o fim. Ele também mencionava outros companheiros, alguns fiéis, outros que o haviam abandonado. Sentia saudade, dor e, ao mesmo tempo, um profundo senso de missão cumprida. Não negava a realidade, mas a colocava à luz da eternidade. Era como se dissesse: a caminhada foi dura, mas valeu cada passo, cada cicatriz. Seu olhar era grato, não amargurado. Mesmo tendo sido traído, caluniado e rejeitado por alguns, ele permanecia com o coração limpo. Paulo sabia que as gerações seguintes precisariam de referência. E por isso suas cartas não eram apenas registros, eram legados. Não estavam presas ao tempo, mas escritas com a tinta da eternidade. E de fato, mesmo séculos depois, ainda lemos suas palavras como se tivessem sido escritas ontem, porque a verdade não envelhece, e o Espírito que o inspirava continua soprando sobre os corações atentos. Ao olhar para sua jornada, é possível ver a beleza de uma vida completamente entregue. Ele não viveu para si, não acumulou riquezas, não buscou títulos, mas onde passou, deixou sementes. E essas sementes continuam florescendo, em comunidades simples ou grandes catedrais, em corações quebrantados ou endurecidos. A palavra que ele carregava nunca foi sobre ele, foi sempre sobre Cristo, e agora, nos últimos metros da corrida, ele não desacelerava. Apenas se preparava para o abraço final, para ouvir a voz que tanto desejava. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. As paredes frias do cárcere não podiam conter a chama acesa no interior daquele homem. Mesmo que o corpo estivesse desgastado, o espírito de Paulo permanecia firme. Já não havia necessidade de grandes discursos ou longas caminhadas. Sua vida falava. Cada marca, cada cicatriz, cada silêncio carregava uma história. Ele havia vivido de forma completa, mesmo em meio às limitações. Seu legado era a prova de que uma vida rendida a Deus não precisa de aplausos, apenas de obediência. Enquanto aguardava o desfecho de sua jornada, Paulo não se isolava em lamentos. Havia um descanso diferente sobre ele. Não era resignação, era plenitude. Era como se em sua alma já estivesse saboreando a eternidade. As lembranças das igrejas que ajudara a plantar, dos irmãos que edificara, dos jovens que havia encorajado, vinham à mente não como saudade do que se foi, mas como testemunho do que foi feito por amor. Seu coração permanecia voltado para Cristo, aquele que o havia tirado das trevas do orgulho religioso e o conduzido à luz da graça. Agora era tudo o que ele tinha. E para Paulo, isso bastava. Ele não esperava honrarias, não aguardava visitas de reis, nem ansiava por algum reconhecimento público. O seu prêmio não era terreno. Sua coroa estava nas mãos daquele que governa sobre tudo. À medida que a execução se tornava mais próxima, seus escritos revelavam um tom ainda mais íntimo. Era como se cada palavra fosse um sussurro da alma. Ele não escondia que sentia frio, que precisava de uma capa, que desejava a presença de alguns amigos. Isso não diminuía sua força, revelava sua humanidade. Paulo era homem, mas era um homem cheio do Espírito. E sua transparência, mesmo nos últimos dias, ensinava mais do que muitos discursos. Em seus últimos registros, ele reforçava o valor das Escrituras, a centralidade de Cristo e a urgência da pregação. Dizia a Timóteo para pregar em todo o tempo, com paciência e doutrina. Alertava sobre falsos mestres, sobre os que se afastariam da verdade, sobre tempos trabalhosos. Mas, ao mesmo tempo, afirmava que o Senhor o fortaleceria até o fim. Era uma fé lúcida, consciente, alicerçada. Não havia amargura, apenas expectativa. Ele sabia que o fim terreno seria apenas uma passagem. O que para muitos seria derrota, para ele era vitória. Porque, como sempre dizia, a cruz precede a glória,
e ele havia carregado sua cruz até o último momento. A imagem de Paulo nos seus últimos dias é a de um guerreiro que, mesmo ferido, permanece em pé. De um atleta que correu a corrida com dignidade. De um servo que guardou o que era mais precioso, a fé. E isso, para ele, valia mais do que ouro, honra ou fama. Estava pronto. E o céu também. A última noite de Paulo em Roma não foi marcada por desespero, mas por paz. Enquanto a cidade dormia sob as sombras de um império que parecia invencível, um homem se preparava para encontrar aquele que era, é e sempre será o verdadeiro rei. Nenhuma multidão o acompanhava. Não havia cânticos ou celebrações. Apenas o som dos passos dos soldados e o eco de uma alma resoluta, que seguia para o fim com a certeza de que havia vivido com propósito. A tradição cristã relata que Paulo foi conduzido para fora dos muros da cidade a um local reservado para execuções de cidadãos romanos. Ele não foi crucificado como seu senhor, pois a lei romana o preservava dessa pena por causa de sua cidadania. Em vez disso, a espada seria seu último encontro com o mundo. Um corte que encerraria a vida terrena, mas abriria as portas da eternidade. E ele sabia disso. Aquele momento, longe de ser um fim trágico, era para Paulo a consumação da sua fé. Imagina-se que, ao caminhar em direção ao local da execução, seu coração estivesse firme, não em si mesmo, mas no Cristo que ele havia pregado em cada cidade, em cada carta, em cada lágrima. Talvez seus últimos pensamentos não fossem sobre o medo da morte, mas sobre a alegria do reencontro. Ele havia passado por prisões, açoites, rejeições e naufrágios, mas agora nenhuma dessas dores o prendia mais. O tempo da colheita havia chegado. Não há registros exatos de suas últimas palavras, mas seu silêncio certamente foi tão poderoso quanto sua voz. Paulo não precisava dizer mais nada. Sua vida já havia falado tudo, e o céu certamente se preparava para recebê-lo com honra. O homem que havia vivido para Cristo estava agora diante da eternidade que tanto anunciara. O corte da espada não pôde calar o que Deus havia escrito através dele. Seu corpo foi derrubado, mas sua mensagem continuaria de pé para sempre. A morte de Paulo não apagou sua luz. Ao contrário, a acendeu ainda mais. Seus escritos atravessaram impérios, resistiram a perseguições, foram lidos em cavernas, em palácios, em templos e em casas humildes. O homem que um dia fora inimigo da cruz tornou-se um dos seus maiores proclamadores. E mesmo depois de morto, suas palavras continuam vivas, chamando, ensinando, despertando. A história de Paulo não termina com uma espada. Ela continua no coração de cada pessoa que escolhe viver com a mesma paixão, com a mesma entrega, com o mesmo amor pela verdade. Ele nos mostrou que é possível começar errado e terminar bem, que a graça é capaz de mudar destinos e que uma vida simples, quando colocada nas mãos de Deus, pode transformar o mundo. Paulo se foi, mas o Cristo que o transformou permanece, e sua luz ainda brilha. A vida de Paulo é mais do que uma biografia, é uma revelação viva do poder transformador de Deus. Um homem que começou sua caminhada como perseguidor, mas terminou como mártir, provando que o Evangelho não apenas muda caminhos, ele muda corações. Cada linha que ele escreveu, cada passo que deu, cada lágrima que derramou, foi marcado por um único desejo: glorificar a Cristo em tudo. O legado de Paulo não se resume ao que ele fez, mas ao que ele se tornou. Ele se tornou resposta, tornou-se ponte entre culturas, voz entre os silenciados, farol entre os confusos. Ele se esvaziou de tudo para que outros fossem cheios, e não buscou honra para si, porque entendeu que toda a glória pertence ao Cordeiro. Sua vida foi uma carta aberta, onde o amor de Deus era lido por todos os que cruzavam seu caminho. Em tempos de superficialidade, a profundidade de Paulo ainda incomoda. Seu zelo nos confronta, sua fé nos inspira, sua entrega nos convida. Ele não viveu pela metade, amou intensamente, serviu com coragem, sofreu com propósito e terminou com dignidade. Não há sombra de dúvida, ele viveu por algo maior do que ele mesmo, e esse algo era uma pessoa, Jesus, o Filho do Deus vivo. Cada um de nós, ao ouvir essa história,
é convidado a refletir. O que tem movido nossos passos? Pelo que temos vivido? O que temos anunciado com nossas atitudes? A história de Paulo nos lembra que não há ninguém tão longe que não possa ser alcançado. E não há vida tão comum que não possa ser usada para algo eterno. Tudo o que Deus precisa é de um coração disposto. E talvez, como Paulo, você tenha um passado do qual não se orgulha. Ou quem sabe, sinta que sua caminhada com Deus está apenas começando. Não importa. O que importa é o que você faz a partir de agora. Paulo não pôde mudar o que havia feito antes de conhecer Jesus, mas ele entregou o resto dos seus dias com tanta intensidade que sua história se tornou uma das maiores provas de que a graça é real. Hoje, a voz de Paulo ainda ecoa, não apenas nos textos que ele escreveu, mas nos frutos que sua vida gerou. Igrejas, missionários, discípulos, milhares de corações tocados. Tudo porque um homem disse sim no momento em que Deus o chamou. Um sim que custou tudo, mas que valeu cada segundo. A história de Paulo nos ensina que Deus não busca perfeição. Ele busca rendição. E quando encontra um coração entregue, ele faz maravilhas. Se essa jornada tocou sua alma, se essa história te inspirou, eu te convido. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e transformar o mundo, um coração por vez.